Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Homens bebem 5 vezes mais cerveja do que as mulheres, segundo o site estadão.com.br. Uma pesquisa de orçamentos familiares do IBGE divulgou que todos os dias 5% da população masculina bebe cerveja. E ainda, os homens consomem 5 vezes mais cerveja e bebidas destiladas do que as mulheres. Na página 232 do livro Sair da Microsoft para Mudar o Mundo, do John Wood, ele diz o seguinte aqui, o Manu Brajak, ele escreveu o seguinte: em minha aldeia, assim como nas cidades, existem bares em cada esquina e em cada canto. Com o tempo, adquiri o hábito de beber e me tornei alcoólatra. E se, em vez de bares, esses locais fossem bibliotecas e livrarias, eu com certeza seria um homem completamente diferente. Então eu acho interessante esse estudo aqui do estadão.com.br, que é um estudo do IBGE, que está no Estadão, no site do Estadão, dizendo que entre os homens, 5% da população masculina bebe cerveja diariamente, e o levantamento mostra que 63,6% das pessoas afirmam que o consumo ocorreu fora de casa, tanto entre a população urbana quanto a rural. Mas, Charles Henrique, o que você achou? Não, elas são lindas, elas comem saladinha, a Letícia está dizendo aqui do meu lado. O que você achou dessa afirmativa aqui do livro do John Wood, que se a gente tivesse bibliotecas ao invés de bares em todos os cantos, o mundo poderia ser diferente? Ana, isso vai ao encontro do que nós sempre discutimos aqui no Audioblog, não somente hoje, né, mas em quase todos os programas. E não só os bares, mas também fica aqui a dica, né, do Audioblog, para que nós leiamos em todos os lugares em que nós estamos passando e temos um tempo livre, por exemplo, dentro do ônibus. Se você que está de carona num carro, pode ler também. E claro, né, nem vou falar da questão do bar se transformar o ônibus, metrô, né? Eu não vou nem falar a questão dos bares se transformarem em biblioteca, porque isso aí já é meio que óbvio para quem acompanha o Audioblog, de que com certeza a sociedade ia se tornar melhor. A leitura, ela deve começar muito cedo, né? É claro que de preferência a gente começa a falar aqui sobre bibliotecas e livrarias assim em maior número. Em Joinville a gente tem um número pequeno, na verdade, mas muito pequeno. Nunca é tarde para começar. Claro, o ideal seria começar, né, pequenininho, e os pais darem livros de presente em vez de muitos outros brinquedos, mas nunca é tarde para começar. Ontem mesmo a gente conversou com uma amiga que começou a leitura faz pouco tempo e que tem se deslumbrado com a leitura. Então... É verdade. E o legal também de às vezes ler mais tarde, claro, o ideal é começar cedo, mas quando você lê mais tarde, você está mais experiente, mais maduro para entender alguns assuntos, né? Para muita... Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no Audioblog. Marcão, tem uma coisa muito legal que eu queria compartilhar contigo. Ontem eu estava assistindo o Jornal do Brasil no SBT à noite, às 8 da noite. Uhum. E eu fiquei muito feliz e eu continuo admirando o Silvio, porque ele definitivamente não é como o Edir Macedo e nem como as organizações Globo. Eles falam a notícia factual, né? Eles dão todos os detalhes, aí aparece a reportagem. E quando chega o momento da opinião, quando abrange um pouco mais o assunto, aparece uma tarja no canto esquerdo inferior, na tela da TV, uma tarja azul escrito opinião, em letras garrafais e brancas, claras, para deixar claro para o telespectador que uma coisa é a notícia, outra coisa são as observações feitas a respeito da notícia. Eu aplaudo o SBT e digo que se um dia eu for para a TV, só existe um canal no Brasil que eu trabalharia, não tem dinheiro no mundo que me leve para Globo nem para Record.
eu só trabalharia no SBT enquanto ele fosse do Silvio Santos. É interessante isso aí, poderia servir de exemplo. E o SBT é pioneiro em várias questões do telejornalismo, como Boris Casoy, quando estreou na SBT, vem com esse novo estilo de apresentar telejornais, mesclando um pouco de opinião com notícia, tal, muito. Naquela época não era inadmissível. O padrão Globo era apresentadores apenas dando a notícia e ponto final. O Boris Casoy deu uma inovada, conseguia fazer alguns comentários, criou até um bordão, isso é uma vergonha, tal, que muita gente conheceu, que seguiu verdade, ele. Até hoje, né? Até hoje, e começou justamente no SBT, do Silvio Santos, que quebrou um pouco o gelo aí dos apresentadores. E legal você falar de TV, e eu acho importante essa diferenciação quando é opinião, quando é notícia. Acho que o jornalista até pode dar opinião, mas é que essa opinião seja num espaço adequado, não misturar notícia com opinião e tentar manipular aí a opinião pública, Exatamente. botando a sua própria opinião em cima de uma notícia factual, de uma notícia que pode ser séria. Esse é o grande problema de dar opinião em cima de alguma notícia, que acaba colocando a opinião do repórter e até a notícia ficando em segundo plano, ou a verdade da notícia, entre aspas, é claro, da questão de conceito de verdade, ficar na verdade daquele que interpretou a notícia e não o ouvinte, o leitor, o telespectador que deveria interpretar a notícia. E Marco e Ana, só para lembrar, né, aqui na Mais FM, nosso jornalismo, quando tem os blocos de comentários, sempre tem as vinhetas, né, que diferenciam bem Exatamente. a notícia do comentarista. Do comentário, aí quando entra o comentário, se faz o comentário. Isso é importante também, Ana, tocar nesse assunto, porque começou a se comentar muito aí a divulgação por parte da Rede Globo, inclusive das organizações Globos, na verdade, de princípios editoriais, que eles estão chamando de princípios editoriais das organizações Globo. Nós recebemos até um e-mail através do Marcos, né, que é o nosso... Eu vi ontem o Caco Barcelos no programa de reportagem dele lá falando que está toda a explicação dos princípios editoriais, da ética jornalística, que é uma norma que todos os funcionários que estão no ar têm que executar. Sim, o Observatório da Imprensa, que é um órgão que analisa questões da imprensa, está abordando também o assunto. Tem outros sites especializados em jornalismo que também estão abordando esse assunto. É o seguinte, na verdade, esses princípios editoriais da Organização Globo é nada mais, nada menos que mais uma, vamos dizer assim, que tem o Estadão, que tem a Folha, é mais um manual de redação, e a Folha de São Paulo tem um muito bom, que se arrasta por muitos anos, um manual de redação, tem o manual de redação do Estado de São Paulo, Jornal O Globo já tem seu manual de redação há muitos anos, a Jornal 0 Hora do Grupo RBS também tem seu manual de redação, grandes jornais têm seu manual de redação, e agora a novidade da TV é os princípios editoriais da Organização Globo. O que a gente lendo, e nós jornalistas lendo os princípios editoriais que está no site G1, qual é a conclusão que a gente chega? Muito desses princípios editoriais a gente desconfia que a Rede Globo não cumpre, para começar. Segundo, esses princípios editoriais são princípios quase universais do jornalismo. Ela só está ratificando, ela só está reforçando o que todo jornalista deveria cumprir. Relação com a fonte, distanciamento com a fonte, não fazer reportagem que seja de interesse próprio, não usar o jornalismo, a ferramenta, o veículo para uso próprio, saber diferenciar, ser transparente, ser imparcial, ouvir os dois lados. Isso aí é requisitos básicos e mínimos aí de se fazer o bom jornalismo. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Falar um pouquinho de teatro, uma iniciativa muito interessante que está acontecendo em Joinville a partir de hoje, né? A partir de hoje, a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, que é o Cena 8. Cena 8 é a mostra de teatro de Joinville, é um projeto da Associação Joinvilense de Teatro, em parceria com a Fundação Cultural e a Prefeitura de Joinville, que é patrocinado pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, onde todas as noites nós teremos espetáculos de teatro para toda a sociedade joinvilense, né? O ingresso custa R$10 e as apresentações acontecem ali no Teatro Juarez Machado. Além disso, né, além de divulgar todo esse projeto do Cena 8, que é pelo 8º ano seguido, também ressaltar aqui no audioblog que faltam
situações como esta, faltam iniciativas como esta, faltam espetáculos de teatro, festivais de cinema, de música, porque são iniciativas isoladas que nós acabamos vendo, também por uma falta de uma política cultural da Prefeitura de Joinville mais densa, e não apenas ficar distribuindo verba, né? O que acontece em Joinville atualmente é isto: a Prefeitura abre um edital, projetos são inscritos e as pessoas recebem esse dinheiro e cada um monta a sua iniciativa isoladamente. Não existe uma política pública que una tudo isto e crie em Joinville, ao longo do ano todo, um cenário cultural forte aqui na cidade. Que tal aquela sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho pra assistir com a pessoa que você gosta? Ou pra assistir sozinho, afinal todo bom cinéfilo gosta de assistir filme. O Audioblog indica um filme pra você e o seu endereço é @.com, a sua locadora onde a diversão está em alta definição, e @.com fica ali no Giasse Supermercado. Hoje a minha dica de filme se chama Cartas para Deus. Conta a história de Tyler Doherty, um extraordinário menino de 8 anos, armado com grande fé e coragem, enquanto encara sua batalha diária contra o câncer. Cercado por uma família amada e por sua comunidade, as orações de Tyler tomam a forma de cartas, que ele escreve e envia diariamente para seu melhor amigo, Deus. Essas cartas vão parar nas mãos do carteiro Brad, que está passando por dilemas e buscando sentido para sua vida. A princípio, Brad não sabe o que fazer, mas por fim sua decisão torna-se uma evidência do poder e da bravura e graça de Tyler. Inspirado por uma história real, Cartas para Deus traz uma mensagem de esperança, fé e coragem, que pode ser relacionada às lutas pessoais de cada um de nós, ou seja, se reflete em tudo que a gente faz nas nossas batalhas diárias. Você deve assistir Cartas para Deus, é um filme inesquecível. Você ouviu a banda Cansei de Ser Sexy. É uma banda brasileira formada em São Paulo, mistura influências de indie rock, pop, música eletrônica e outros tipos de arte, como cinema, quadrinhos, internet, design e moda. É a banda brasileira de maior visibilidade internacional. E a banda vem ganhando muitos fãs, caracterizando-se pela sua postura despreocupada e alternativa. Formada em setembro de 2003, a banda começou de maneira descomprometida e, com exceção do baterista, ninguém sabia tocar direito seus respectivos instrumentos. Em 2006, a banda partiu para uma turnê internacional nos Estados Unidos, dividindo o palco com bandas famosas do meio alternativo. Foi aí o começo de uma grande carreira internacional. Hoje, Cansei de Ser Sexy é a banda brasileira mais amada do mundo. Conheça mais. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.